Olá, seja muito bem-vindo para esse nosso último vídeo de leitura anual da Bíblia com a C. E é uma honra e uma alegria poder estar aqui e poder ter tido essa experiência tão linda de estar com você durante todo o ano lendo a Bíblia juntos. Nós vamos fechar com o livro de Abacuque, Ageu e Zacarias. E o livro de Abacuque, ele tem uma característica muito interessante. Ele vai falar sobre um profeta considerado menor, que não foi aquele profeta levantado para falar palavras de Deus para o povo. Ele intercedeu pelo povo. Ele foi um intercessor. Abacuque, ele levantava situações do povo ao Senhor e também aprendeu a lidar com situações que ele esperava que jamais fossem acontecer em adoração. E ele entendeu que Deus usa nações, governos, circunstâncias que não são de Deus para trazer o juízo, a vontade e a justiça de Deus sobre a terra. Abacuque é um livro pequeno, mas ele nos ensina a entrar na presença de Deus e a receber respostas de Deus para tudo aquilo que nós estamos vivendo. E no livro de Ageu, vamos ver agora o povo vivendo uma restauração. O povo já havia retornado do exílio babilônico e agora eles estavam desanimados. O povo já não tinha mais tanto vigor assim para vivenciar a restauração. Nós vemos isso não apenas em Ageu, mas também em Zacarias. Quando Deus levanta o povo e diz: até quando vocês vão esperar? Até quando vocês estarão desanimados diante da grande obra que Deus tem para fazer através da vida de vocês? E hoje eu gostaria de dizer a mesma mensagem de Deus no livro de Ageu e no livro de Zacarias a você. Até quando você vai agir como um desanimado diante da grande obra que Deus tem para fazer no reino dele, na tua casa, na tua vida, na tua história, nos teus sonhos? Não seja um desanimado. A palavra de Deus em Ageu, ele vai dizer assim: até quando você vai dizer não é tempo de reconstruir o templo do Senhor? Até quando você vai dizer? Talvez você pense assim: ah, mas o povo tinha acabado de chegar. Não, já faziam 18 anos. Nós tendemos a postergar muito as coisas, principalmente as coisas de Deus. Lá em Zacarias nós vamos ver que o maior desafio foi Zorobabel conseguir levar o povo a agir em relação ao templo, porque o povo agia em relação a si mesmo. Eles queriam reconstruir suas casas, suas vidas, sua história, mas eles não tinham ânimo para fazer as coisas que eram do Senhor. Recubra hoje a sua esperança, a sua força em servir a Deus. No texto de Ageu, eu gostaria de ler algo para você, que é uma promessa de Deus lá para Zorobabel, porque a gente vê Zorobabel nos dois livros, tanto em Zacarias quanto em Ageu, porque eles estão profetizando no mesmo tempo para as mesmas pessoas. E ele diz o seguinte, no capítulo 2 de Ageu, versículo 21. Fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo: eu farei tremer os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos dos pagãos, derrubarei as carruagens e os que neles andam, e os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, Zorobabel, meu servo, filho de Setiael, diz o Senhor, e te farei como um sinete, porque te escolhi, assim diz o Senhor. Deus havia escolhido Zorobabel para ser um homem que levantaria o templo do Senhor. E Deus, assim como nós já vimos no livro de Esdras, de Neemias, levantou muitos amigos de fé para ajudarem Zorobabel nessa grande empreitada. E um destes grandes amigos foi Neemias. Saiba que se você hoje se posicionar e se colocar como um homem e uma mulher de Deus para levantar não só a tua vida, mas levantar o reino de Deus através da sua vida,
Deus vai te levantar em honra e você também será como um sinete, porque Deus te escolheu. Tem algo no capítulo ali de Zacarias que eu quero ler com você. Zacarias, além de falar sobre essa reconstrução, essa mudança, essa limpeza, essa purificação de Deus sobre a vida do povo, ele vai terminar falando sobre o dia do Senhor. Talvez você não tenha percebido antes desse nosso tempo juntos o quanto o Antigo Testamento fala sobre Jesus, sobre o Apocalipse e sobre um tempo pleno de Deus para a humanidade, que é a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender que para todos estes profetas, Deus deu uma porção, uma visão que lhes pôde trazer uma luz sobre o que é, de fato, a verdadeira restauração, salvação e resgate de Deus, que é Jesus Cristo. Nesse capítulo 14 de Zacarias, ele vai dizer: eis que o dia do Senhor vem e os teus despojos serão divididos no meio, pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, uma batalha que nós já lemos, uma batalha que está descrita nos nossos livros proféticos que lemos aqui nesses últimos dias. E ele diz o seguinte: a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas, e metade da cidade será levada para o cativeiro e o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como ele lutou nossa batalha. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte a Jerusalém para o leste, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste. Haverá um grande vale, metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. E fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará a Azel. Sim, fugireis assim como fugiste no dia do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. E essa palavra profética, é uma das profecias mais aguardadas. Nós sabemos que diante do Monte das Oliveiras nós vemos ali a antiga Jerusalém, a antiga porta dourada, e nós sabemos que neste dia, o dia que o Senhor virá, ele vai dividir todas as coisas, ele vai lutar pelo seu povo. São promessas, são profecias que são aguardadas, que foram ditas desde o momento em que o povo havia sido perdido, havia se deixado ser perdido. Qual que é o verdadeiro resgate de Deus para a humanidade? Não é uma solução de uma situação. Talvez hoje você esteja assim: eu preciso dessa e daquela solução. E Deus está dizendo: eu posso te dar todas as soluções. Mas a verdadeira solução da tua vida está na interferência completa, genuína, plena de Jesus Cristo. Foi uma honra para mim estar com você. Que Deus te abençoe e eu te aguardo em 2023 para novos projetos. Vem ser com a gente. Que Deus te abençoe e até lá.